Governador do Piauí, coordenador do Fórum Nacional de Governadores. Em primeiro lugar, bom dia, é um prazer falar com o senhor sempre, governador. É um prazer, uma honra falar com gente como o senhor aqui. Bom, o congelamento do ICMS sobre os combustíveis passou para 60 dias. Tá? Havia muita resistência de boa parte dos governadores em congelar o ICMS. Até que ponto isso ajuda, até que ponto isso resolve, até que ponto foi tomada essa medida que beneficia a contenção, pelo menos, do aumento dos combustíveis e até que ponto a gente vai pagar a conta. Porque quando o político faz alguma coisa boa pra gente, a gente fica pensando assim, onde é que está o pulo e o gato? Quando é que a gente vai pagar a conta disso? Bom dia, governador. Bom dia, Datena. Primeiro, eu quero também saudá-lo, dar um bom dia a você, todos que nos acompanham, toda a sua equipe. Permita-me aqui colocar alguns pontos. O Fórum dos Governadores do Brasil, a gente tem uma posição unânime de que sim, o preço dos combustíveis elevado e ainda seguindo crescente é ruim para o povo, é ruim para o Brasil. Mexe com o bolso da população, mexe com as empresas, causa impacto social, altera a inflação. Veja que a nossa inflação chegou ao patamar que chegou o ano passado, principalmente a partir do preço dos combustíveis. Então, isso aqui, unanimidade. Nós estamos com uma divergência em relação sobre a solução. Veja que o Brasil sempre teve uma relação nessa área do petróleo, aliás, já foi muito pior. Muito pior. Por quê? Porque o Brasil era completamente dependente de petróleo de outros países. Nós passamos a ser produtores de petróleo em capacidade de abastecer o Brasil e ainda sobrar para exportação. O Brasil é exportador de petróleo da terra. A gente consegue produzir uma quantidade de barris de petróleo e ainda exporta. Qual é o problema que tem aqui? Preço de banana. Exporta preço de banana e importa combustíveis e derivados de petróleo a um preço exorbitante. E não usa, por exemplo, 14 refinarias que tem, estão operando pela metade. A Petrobras, que é uma empresa estatal, mas com capital aberto, e de grandes fundos, quem compra ação da Petrobras não é só o coitadinho do aposentado, o coitadinho que tem lá poucas ações. São grandes fundos internacionais que vêm beber do lucro de 31 bi em 3 meses da Petrobras. Então o brasileiro se ferra por tudo isso que o governador falou para pagar lucro para a Petrobras. Eu repito, se eu fosse presidente da República, eu imediatamente transformaria a Petrobras de novo em estatal mesmo, sem capital aberto e sem jogo de bolsa. Eu não tenho medo de falar isso aqui, não. Eu sou a favor de privatização, mas privatizar coisa ruim, coisa que não dá resultado, que só aumenta dívida pública e tal. A Petrobras já foi roubada por quase todos os partidos, como Caixa 2. A Petrobras foi saqueada há muito tempo, sugaram como se fosse sangue os combustíveis da Petrobras e ela não quebrou. Hoje dá lucro exorbitante. Nós não temos que trabalhar para dar lucro para acionista da Petrobras, geralmente grandes fundos internacionais, e destruir a nossa economia aqui com os problemas que geram, principalmente o aumento do óleo diesel, mas os outros todos os combustíveis também. Eu sou contra esse negócio de ficar trabalhando para dar lucro para a Petrobras, para acionista da Petrobras. Esse é o meu ponto de vista. O problema não é só o ICMS, talvez seja o menor problema. É que os caras não têm controle sobre a Petrobras. Que risco seria privatizar a Petrobras entregando na mão de gringo que faz de um problema de segurança nacional um problema deles. E aí só queriam lucro, só querem lucro. Eu sou contra essa história de capital aberto para a Petrobras, porque acho que é uma empresa que envolve segurança nacional e pode render dividendos, mas muitos dividendos, a um país que é, como já disse o governador, produtor de petróleo, autossuficiente em petróleo, exporta petróleo, sem se falar na exploração ainda do petróleo que nós temos aí a 7 mil metros de profundidade na nossa Amazônia Azul,
que é o Oceano Atlântico, do pré-sal. Nós estamos abrindo o capital de uma empresa que deveria ser estatal, do meu ponto de vista, por questão de segurança nacional. Posso estar até errado sobre isso. Por exemplo, a Petrobras tem 14 refinarias que operam pela metade aqui. Não tem refinaria suficiente. Como é que pode um país autossuficiente em petróleo, exportador de petróleo, mandar refinar o seu combustível fora daqui? É um absurdo isso. Esse é o meu ponto de vista, né? Posso estar errado. Não. Veja, Datena, aqui para você saber. Primeiro, você tem toda a razão, e o problema você tocou agora no ponto que ninguém quer tocar. De um lado, a gente produz petróleo, a quantidade, o consumo brasileiro, mais um excedente, vendemos esse petróleo bruto e aí compramos óleo diesel. Ou seja, nós estamos gerando emprego lá em outros países, tá certo? Só para você ter uma ideia, Datena, são 400 empresas importadoras de combustíveis, 400 empresas. Então, veja, foram desmontando as refinarias existentes. O Brasil tinha um plano de ampliação de refino. Você tem uma ideia, se começar um projeto de refinaria hoje, daqui a 5, 6, 7 anos é que vai ficar pronto, só para você entender o tamanho do problema. Mas nós temos que ir para esse caminho, não tem por onde correr. Refino no Brasil, refinar. Tem petróleo, eu tenho no Brasil cana-de-açúcar, então eu produzo açúcar, eu produzo álcool, eu produzo rapadura, eu produzo outros produtos. Se tem petróleo, eu tenho que ter aqui os derivados do petróleo já em condições de consumo. Então, são 400 empresas importadoras. O Brasil é dependente, por isso, do preço internacional do óleo diesel, do preço internacional da gasolina. Ou seja, por que é que quando aumenta lá na Arábia Saudita, lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, eu tenho que aumentar no Brasil? Por conta de que criaram um modelo, que foram desmontando as refinarias, não se prosseguiu o plano de ampliação de novas refinarias para que a gente tirasse essa dependência. Segundo, o Brasil, enquanto fazia esse plano de ampliar a produção de combustíveis, o refino do petróleo aqui no Brasil, criou um sistema chamado Fundo de Equalização do Preço dos Combustíveis. Como é que ele funcionava? Até 2016, 2017. De cada litro de gasolina, óleo diesel que a gente consumia, tinha lá uns 0,8 centavos, sei lá, que formava a chamada CID, Contribuição sobre os Combustíveis. Isso formava uma poupança. Essa poupança, quando o preço do barril estava mais baixo, ela crescia. Quando o preço do barril do petróleo subia, usava-se essa poupança para amortecer a necessidade de aumento de preço. Não mexia, não tinha. É tanto que a Petrobras, a vida inteira, deu lucro. Agora, não pode ser essa situação que está hoje, como você disse, 70 bilhões, se a gente pegar o acumulado, 70 bilhões de lucro. Estão tirando dinheiro do bolso do povo brasileiro para poder meter no lucro da Petrobras para distribuir os novos donos da Petrobras. É isso que está acontecendo. Então, a pergunta primeiro, o ICMS, a carga tributária é alta? É alta. E apresentamos uma proposta da reforma tributária, está lá no Congresso, prontinha para votar, tá certo? Não sei por que não vota, onde não só a gente está disposto a parte de ICMS e outros tributos sobre combustíveis, óleo diesel, gasolina, gás, sobre remédios, sobre vários produtos, ele sai de tributação sobre o consumo e traz para a renda, no caso, o imposto sobre distribuição sobre lucro e dividendo. O lucro da Petrobras, quando sai, tem tributação, que não tem. Então, isso aqui é um escândalo. O salário dos investidores, o salário do Datena paga imposto, o salário dos servidores públicos e privados, trabalhadores públicos e privados, paga tributo, paga imposto. Na hora do salário dos investidores, não. Então, isso aqui
não bate, não é razoável. Então, eu conto isso para lhe dizer que nós defendemos a necessidade desse fundo. Com esse fundo, na forma como está lá, na proposta do senador Rogério do Sergipe, tem como relator o senador Jean Paul, o senador Rodrigo Pacheco quer priorizar, tá certo? O Senado, e a gente quer dialogar também, Senado e Câmara, estamos abertos a dialogar, os municípios e os estados prontos para trabalhar. Ali o que é que se faz? Entra a participação de estados e municípios lá na receita sobre royalties e participação e participações especiais. Por quê? Porque aqui, quando sobe o preço do barril, aumenta essa receita. E aí dela se tira para o fundo de equalização. E vem dinheiro que seria dos estados e dos municípios. Nós queremos participar. A outra é a taxação sobre petróleo que a gente exporta. A taxação, estamos exportando, então outros países fazem isso, a gente faz também. Vem aqui receita para esse fundo. A taxação sobre a distribuição de lucro e dividendo da própria Petrobras, desses 70 bilhões de lucro do ano passado, se aplica 10%, são 7 bilhões que viriam para esse fundo, para a gente ter uma noção da Atena. E aí, com base nisso, o preço da gasolina de R$ 7,00 cairia para R$ 5,00. O preço é mais ou menos $1. O dólar está 5,50, mais ou menos isso, tá certo? Se a gente olha a série histórica dos últimos anos. Então, com base nisso, a gente tem sim uma queda real e tem uma política permanente da Atena, não só para agora, enquanto o Brasil trabalha a solução definitiva. Uma delas é essa de ficar com menos dependência do mercado externo. E o Brasil é um dos poucos países que pode fazer isso, porque é autossuficiente e chega a ser exportador de petróleo. Uma reforma tributária, dentre os projetos que há no Senado para conter a alta de combustíveis, ou diminuir até o combustível, acho que é essa a proposta defendida pelo fórum que o senhor representa, né? Os governadores pensam dessa forma, com mais esses detalhes acrescidos. Por outro lado, o Bolsonaro vem com essa história da PEC dos combustíveis para zerar o ICMS sobre os combustíveis e diz que não vai ajudar estado nenhum, que os estados que se ferrem com a perda que vão ter. É uma medida eleitoreira do presidente. Aliás, falar em medida eleitoreira em ano eleitoral é difícil, mas que não seja. O que o senhor acha disso? Olha, nós fizemos um gesto agora por volta do mês de setembro, outubro do ano passado. Nós, os governadores, por unanimidade, resolvemos fazer um gesto que foi, de um lado, queremos diálogo, queremos entendimento para uma proposta definitiva. E apresentamos essa do fundo de equalização que eu falei. Segundo, nós estamos aqui congelando o preço de referência do combustível. E com base nisso, passamos ali 90 dias com essa política. Sabe o que é que aconteceu? Seguiu aumentando o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. Foram 6 aumentos desde que nós adotamos. O que isso prova? Prova que o problema não é ICMS. A maior parte dos estados, Atena, há 10 anos não altera a política do ICMS. Como é que lá atrás, há pouco tempo, era R$ 2,60, R$ 3,00 o litro da gasolina e de repente explodiu para mais do dobro, para R$ 7, R$ 8,00, como atualmente? Como é que explodiu o preço do óleo diesel? Lá atrás disseram e enganaram os caminhoneiros, enganaram o povo. Não, o problema é a CID. Se tirar a CID, que era esse que eu falei aqui, que era uma taxação sobre o combustível, resolve o problema. Tiraram e continuou aumentando. Aliás, foi uma explosão de aumento. Só que tiraram o dinheiro, que era para recuperação de rodovias, por isso que você vai ver cada vez mais estradas esburacadas no Brasil, porque o dinheiro da CID era para baixar o preço do custo do transporte, também com manutenção de rodovias. E, do outro lado, formava essa poupança para poder garantir o equilíbrio no preço. Tinha a necessidade do aumento. O aumento vai ser de quanto? Vai ser de 7%. 7% é muito, quanto é o razoável? É 3%. Então, esses outros 4%, essa poupança cobria. O fundo de equalização funcionava
dessa forma, para poder não impactar na inflação e nem um preço muito elevado dos combustíveis. Era mais ou menos $1 o preço do combustível, para você ter uma noção. E eu quero aqui colocar para você que também nós apresentamos agora, novamente, abriu o senador Rodrigo Pacheco, abriu a possibilidade de um entendimento de boa-fé. Nós encaminhamos ontem 23 governadores dos 27 ao CONFAZ, que está reunido nesse instante, reunido o CONFAZ, o Conselho dos Secretários de Fazenda, que representam os 27 estados, e ali é coordenador, o secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, é uma pessoa muito habilidosa, competente, e ele estão lá para trabalhar, para ver se a gente costura uma proposta de prorrogar por mais 60 dias, tá certo? A mesma política de ter o preço de referência lá de trás, como a gente fez. O que é que eu já vou adiantar? Isso vai dar solução? Não. Não por quê? Porque tem liberdade a Petrobras de continuar aumentando. E qual é a lógica atual da Petrobras? Como você mesmo disse, é dar mais lucro para os acionistas. Então, vai continuar. Se não tiver uma alternativa que permita um controle de calibrar essa política, como os outros países fazem, os Estados Unidos da América faz, o Canadá faz, a Europa faz, por que o Brasil não faz? Porque aqui assim, para a banca tudo, tá certo? E esse dinheiro sai do bolso de cada litro de gasolina, cada litro de óleo diesel, 70 bilhões estão tirando. Agora, querem tirar agora dos estados também, ou seja, querem tirar 27 bilhões daquilo que a gente está aqui hoje, todo mundo aqui prensado, tendo que pagar leito Covid, que explodiu e fizeram foi cortar, tá certo? Credenciamento de leito Covid, aqui para ter que comprar teste, ter que comprar medicamento, ter que recuperar a estrada, ter que cuidar de 1000 coisas, estados e municípios. Datena, se aprovarem essa PEC, que não vai resolver, que é demagógica, o que vai acontecer? Nós vamos ter muitos municípios, principalmente, quebrados e vários estados quebrados. E estou falando aqui pelo meu Piauí, que não quebra, mas tem uma perda, nós vamos perder. Nós estamos abrindo mão com essa política aqui do chamado congelamento de 100 milhões de reais, 150 milhões. Com essa outra, vamos perder 600 milhões aqui no estado. É dinheiro que eu tenho aqui para investir, vou deixar quase de ter... $1 bi. Vou ter que cancelar investimento para poder mandar dinheiro para a Petrobras. É bonito isso, tá certo? Então, o que eu estou chamando a atenção é que o Brasil não pode viver sendo enganado. Por isso que eu digo, se o Brasil, a vida inteira, funcionou com uma política adequada para combustíveis, já desde o governo do presidente Fernando Henrique, no primeiro mandato dele, criou, isso no governo do presidente Lula melhorou e permaneceu até o presidente Temer. Foi ali na 2016, 2017, que se fez essa demagogia, alterando essa política de controle, e aí deu no que deu, a explosão do preço da gasolina, do óleo diesel e do gás. O governo federal passou a perna em vocês. É uma coisa clara. Forçou vocês a reduzir o ICMS, ou zerar o ICMS, ou manter o congelamento do ICMS, descaradamente, principalmente no ano eleitoral. Botou vocês numa sinuca de bico, está colocando toda a culpa, como fez já com a pandemia, dizendo que o Supremo diz que governos governadores e prefeitos é que deviam tomar conta da pandemia. A mesma coisa que ele fez, jogando a culpa do negacionismo dele, presidente da República, jogou a culpa em cima de vocês. Mesma coisa fez com... Isso é uma coisa tão fácil de ver que até eu, que sou um imbecil completo, estou vendo. O Bolsonaro falou assim, eu vou mandar embora esse presidente da Petrobras, porque ele aumenta pelo barril de petróleo e aumenta também, porra, aumenta também pelo dólar, porra. Aí não dá, vou mandar o cara embora. Viu, mandou o cara embora. E o cara que ele colocou lá, que é o Lula, continuou fazendo a mesma coisa que o outro fazia, e ele não fez nada contra o Lula. O que é isso? Ele manteve a mesma política desastrosa de preços, que visa dar lucro para a Petrobras e ferrar você que está me ouvindo aqui, de todas as formas, direta ou indiretamente, e forçou os governos que já estão quebrados a
seguir essa política de zerar ICMS ou congelar ICMS. Ele já dobrou vocês. Isso é uma coisa clara. É uma coisa clara. Se ele tira um cara que estava com essa mesma política de preço que está agora e põe outro que mantém e não tira o cara de lá, ele está querendo ferrar, obviamente, os governadores. Está na cara isso, eu estou enganado. Então, Tatiana, você tem razão. Nós temos que ter, primeiro, uma Petrobras, que, aliás, é uma empresa feita com o suor do povo brasileiro, tá certo? É uma empresa que é uma das mais respeitadas no mundo. Então, precisa ter uma gestão, uma direção que tenha um olhar para a importância estratégica que tem essa área do petróleo no mundo e no Brasil. Do outro lado, eu acho que está claro, cada vez mais claro, se tiver a retirada do ICMS, o que acontece? Vamos dizer, reduz ali em torno de 60 centavos, reduz. O primeiro aumento de 10% que se aplicar, onde é R$ 7,00 já acabou, onde é R$ 8,00 já acabou, ou seja, e os estados perderam aqui 27 bilhões, vai para onde? Vai lá para o bolso, não é, do lucro. Tá certo? É isso que o brasileiro quer? Não, o que eu sei que o brasileiro quer é ter segurança que não vai ter explosão de preço. A solução não tem outra, Datênia. Na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, que nem casamento, é essa aqui do fundo de equalização. Ou seja, está na mesa lá. Nós estamos fazendo esse gesto de mais 60 dias. Que já é dias antigo, né? Você mesmo já falou, já é antigo. Isso vem lá do Fernando Henrique, já é antigo. Isso aí já é antigo. É antigo. Esse Correto. fundo já existe faz tempo. Não é colocar o ovo em pé, já existe faz tempo. O governo Bolsonaro imita, por exemplo, o Lula, que botou Minha Casa Minha Vida, que na verdade é uma ideia do Fernando Henrique, que ele aperfeiçoou e já sai em eleição com hoje mais de 40 milhões de votos aí, quem tem projeto habitacional. Aí o governo foi lá e mudou de nome, a coisa é a mesma. Com Só muito não mais tem habitação, objetivo. Com muito mais objetivo de ganhar voto do que dar casa para você, agora mudou para casa verde e amarela. Então por que não volta esse fundo de combustível, que é uma boa ideia? Bom, e sobre gás de cozinha, que a gente não falou até agora, é um problema sério. Metade do Brasil do século XXI cozinha a lenha. Se tem coisa para cozinhar, porque normalmente não tem nem comida para cozinhar. E sobre o gás de cozinha, que é um problema seríssimo? No fundo de equalização que a gente apresentou, está nesse projeto, repito, que tem o senador Jean Paul, do Rio Grande do Norte, como relator, ela significa uma queda no preço também do gás. Ele cai em torno de R$14. Aqui o problema, ele vamos dizer assim, a necessidade do Brasil de ter, neste caso, a defesa que eu faço, e o Brasil em algum momento já fez isso, é o subsídio, ou seja, a parcela da população que mora na cidade, nem lenha tem para queimar, ela ou tem ali o combustível ou fica sem fazer comida, tá certo? Então, neste caso, o Congresso agora fez esse gesto. Se tiver comida, né? E se tiver comida, tá certo? Primeiro tem que ter comida. Tendo o arroz, o feijão, o macarrão, tem que também ter ali o gás para poder cozinhar. O que eu quero colocar é que, neste caso, ela tem que ter, sim, uma política social. Alguns estados estão trabalhando nessa direção e podemos fazer isso em parceria com o governo federal. Aqui, sim, ela tem um plano, mas no fundo de equalização que a gente fez, nós estamos defendendo, melhor dizendo, ele já tem uma redução no preço do gás, tá certo? Ele também entra uma política de equalização no preço do gás. Olha, agora vamos falar de Covid, né? Eu já disse lá em novembro que o Brasil tinha decretado o fim da pandemia por conta própria. E disse, olha, esse bicho não acabou, vai que aparece uma coisa nova. Apareceu. Parece que eu sou o profeta do apocalipse. Não, eu só ouço o que os cientistas dizem. E baseado no que os cientistas dizem, eu, com a minha inteligência média,
já dizia que era uma bobagem acabar com a Covid antes do tempo. E podia acontecer um acidente de percurso, porque lá atrás, há 1 ano e meio atrás, eu entrevistando o Júlio Croda, que é um gênio, fiz essa pergunta a ele. Se de repente aparecer uma variante, chamei até de Hulk, que seja pior que as outras todas. Apareceu a Omicron, que estão dizendo que é uma gripezinha, e que não mata ninguém. Mentira, porque mata. Se você tem 1 milhão de casos e tiver 1% de pessoas que morrem, já mata gente pra caramba. Tá? Então mata pelo tamanho da contaminação. E o Brasil não tem 200 mil casos, coisa nenhuma. Deve ter mais de 500 mil por dia, porque aqui não tem teste. Então ela já está matando mais do que matava em novembro, essa Omicron. Tem outra preocupação que eu perguntei a um cientista aqui, o Nicoleles, que é ótimo, de que a possibilidade dessa variante mudar, para além de contaminar mais, matar mais. Se ela aprender a matar mais essa mesma variante, ou outra parecida com ela, com um grau de contaminação igual, e matar mais, é a tempestade perfeita. Até adaptar a vacina, boa parte da humanidade vai para o espaço, morre. É isso aí, simples assim. Tem outro problema. Ontem eu fiquei sabendo que o Kassab teve Covid. Achava que estava ainda, liguei para o Kassab. O Kassab ficou internado 1 semana e quase bateu as botas. Teve perto de ter uma complicação grave. Sabe por quê? Porque ele pegou uma variante que está sendo genotipada, não se sabe ainda se é Delta ou Gama. A Gama dizem que já acabou. A Gama, se você não sabe, é a variante que mais matou gente no Brasil e que os gringos pularam, aparentemente, essa variante. Ela matou 400 das 600 mil pessoas no Brasil. O Kassab não sabe se teve Delta ou Gama. Omicron não foi. Nem se fala mais em variante Delta e nem Gama. Então é uma mistura de coisas que é uma bomba relógio. O senhor pode falar do seu estado, mas pode falar já da pandemia no Brasil e o que ela está causando no Brasil, porque o senhor, como representante dos governadores, tem uma macrovisão do que acontece no Brasil. Então seria legal o senhor falar do que já está causando de problemas a pandemia. E só não vão restringir medidas mais restritivas porque o Brasil está quebrado, porque é ano de eleição e ninguém quer fechar nada. Voltaram atrás em São Paulo e Rio com o carnaval. Mas comércio, ninguém fala em fechar comércio porque está todo mundo morto e quebrado. Agora, se aparecer alguma coisa pior, eu não sei o que vai ser. Num ano eleitoral, os caras vão deixar tudo aberto e sei lá o que vai acontecer. O que é que o senhor pode dizer sobre isso? O senhor que tem, repito, uma visão do Brasil inteiro, representante dos governadores do país inteiro. Como você, Datena, é um homem de Deus, vai fazer agora profecias otimistas para o bem para poder acontecer, viu? É o que eu estou aqui lhe pedindo. Não é nem profecia, não é uma profecia, só você ouvir o que o cara fala e ele entende da questão. Porque tem muito entrevistador que ouve o cara e não simplesmente ele se prepara para a próxima pergunta e não presta atenção no que o cara fala. Eu só me baseio em projeções de cientistas. Eu não fico aqui dando minha opinião sobre coisa que eu não sei. Eu ouço um cara que fala, entende do negócio e projeto aqui o que pode acontecer. Então não é profecia. Não é profecia, é baseado em dados científicos. Então, Datena, assim, primeiro agradecer por você estar puxando esse importante debate. Aqui uma notícia em primeira mão. Nós temos aqui um grupo dos governadores, fizemos agora uma proposta nós estamos acertando aqui a data para, de forma virtual, realizarmos uma agenda do Fórum dos Governadores do Brasil, onde queremos trabalhar medidas que devemos adotar em conjunto no Brasil para este momento. Já teve uma orientação, e eu digo que praticamente a quase totalidade dos estados estão seguindo, de suspender os chamados grandes eventos, o Carnaval e outros grandes eventos previstos para este período. Também com orientações em relação ao retorno às aulas, tratando de acordo com a realidade de cada município, cuidado, inclusive com as escolas públicas, privadas, garantindo as condições da máscara,
colocando a necessidade de cuidados no transporte dos alunos, aqui também tem grande transmissibilidade, ou seja, agora nós vivemos num mundo globalizado, um mundo onde os brasileiros se espalham pelo Brasil e as pessoas do mundo vêm para o Brasil, e o vírus pega carona. Então, a entrada do Brasil é que ainda está uma porta escancarada para a saída e para a entrada. Então, há necessidade de um cuidado emergencial. Ainda, se você olha, normalmente no Brasil, o ciclo das variantes, por alguma razão que ainda não se tem muito consenso, mas ela começa ali da região norte, tem uma explosão e desce, e outras vezes entre o São Paulo e o Rio, e explode. Nós estamos nesse instante em situações graves em praticamente todo o Brasil, todo o Brasil. Na região norte, onde teve um crescimento muito forte nos últimos 20 dias, já tem o Pará, já tem o Tocantins, enfim, em situação de estabilidade em alta ou em redução. Mas a maior parte dos estados ou estão em estabilidade muito alta ou já numa situação próxima de um novo colapso. Então, há necessidade de ampliar leito. E veja, o governo foi reduzir leitos credenciados nesta hora em que o Brasil está crescendo demanda por leito. De novo, é dinheiro do município, é dinheiro do estado que a gente tem que botar para suportar, porque o paciente chega lá no hospital, você tem que ter condições de atendimento. Ali ele está sem respirar. Eu quero me somar, e é cientificamente, a Ômicron sim mata. Aqui no meu estado, ontem matou 3, no Brasil 606, no Brasil inteiro. Então tem sim um risco elevado. É verdade que na proporção do número de casos, nós temos um adoecimento menor por conta da vacina, sim, é verdade, mas ainda temos situações de pessoas com comorbidades, de pessoas que não tomaram vacina, estão sendo internadas e muitas, infelizmente, estamos perdendo. E é muita gente. Aí é muita gente contaminada, é muita gente. Exato, eu acompanhei, eu tive em São Paulo. É uma proporção matemática, é uma proporção matemática. O Nicoleles falou, lá no meu estado que eu estou vivendo, em Chicago, dos Estados Unidos, a quantidade de contaminados é tamanha que o número de mortes é enorme, porque é uma proporção matemática. Eu disse aqui 1%, mas pode ser mais. Mesmo que ela não mate tanto quanto a Delta, a Gama e outras variantes, é muita gente contaminada. Antigamente a gente falava, o maior número de casos da pandemia pela Delta, no auge, foi 260 mil. Hoje os americanos já bateram 1 milhão e tem média de 800 mil casos por dia. Então, mais gente contaminada, óbvio, que atinge muito mais pessoas e mais gente morre. Porque tem muita gente nesse grupo que o senhor falou e outros que progridem também, às vezes sem ter comorbidade, para situações perigosíssimas, que beiram a morte ou que chegam à morte. Quanto mais contaminado, mais gente morrendo, claro. E veja só, Datena, nós estamos tendo um problema. Eu digo aqui, e o Comitê Científico também afirma, o número de casos é muito maior do que aquele registrado. Por quê? Primeiro, falta de testes, falta do kit para exames. Né? Veja que a gente passou um período que não tinha de jeito nenhum. Aqui mesmo no meu estado, as pessoas batiam as portas e não tinha, nem na rede pública, nem na rede privada. Agora a gente conseguiu comprar uma quantidade, mas eu te digo, de um lado, por ausência de teste, ou porque a pessoa acha que é só uma gripe, como tomou a vacina, ela tem um efeito às vezes menor e a pessoa nem faz o exame, mas sai transmitindo. Então, o que acontece? A ausência de insumos como o teste, ela causa um prejuízo no controle, porque quando você testa e confirma, você faz a triagem com quem que teve contato, faz o isolamento e ajuda a reduzir transmissibilidade. Nesse instante, isso está um caos no Brasil. Nós temos um problema, eu te digo, é provável que o número de casos seja pelo menos o dobro do número que temos. Aqui no Piauí, para você ter uma ideia, a gente tem uma situação em que aumentou de 16% de cada exame que fazia no nosso laboratório central para 36%, ou seja, mais do dobro.
tá certo? Então, significa que tem bem mais gente com Covid, com H3N2, com a Ômicron, enfim, a Ômega, essas outras variantes. Estava aqui colocando até a nossa solidariedade aí ao ex-ministro Kassab, a todos os que estão passando por esse momento. Eu tive agora com o governador Flávio Dino também, que teve como é que chama lá? A Covid e logo em seguida H3N2 junto. Então, está muito comum, inclusive, ter junto mais de uma delas. Então, é uma situação realmente dramática. O que é que eu lhe digo? A gente continua tendo dificuldade de um plano nacional. Por isso, eu estou lhe passando aqui em primeira mão a reunião do Fórum dos Governadores, que a gente quer, sim, dialogar com o Ministério da Saúde, queremos dialogar, e isso aqui é boa, a relação com os municípios, graças a Deus é boa, está integrado com o setor privado, para ver se a gente dá um direcionamento. O caminho que os cientistas colocam, pelo que aconteceu no mundo, é que ainda segue numa situação de crescimento. Nós temos uma situação em que a tendência na região norte começar a ter estabilidade em alta ou redução, depois desce para outras regiões, mas ainda vamos ter um período ainda de muito risco, de elevado risco, de crescimento de internação, e não pode vacilar. Até quando? Mata. A Ômicron mata, ela não é nada dessa gripezinha não, ela é uma variante perigosa, quem tem comorbidade corre risco, todas as idades precisam se cuidar, por isso seguir vacinando. Do outro lado, ter sintoma, procurar as condições de atendimento médico, mesmo que de forma virtual, ter a orientação, procurar a condição do exame para poder fazer o isolamento para evitar a transmissibilidade. O Boris Casoy, que é meu grande amigo, me ligou durante uma entrevista, acho que foi com o Dória, não sei com quem foi. Ele me passou um bordão que eu acho que é maravilhoso. Não vacile. Vacine. Porque hoje em dia o cara não tomar vacina é falta de misericórdia e não é negacionismo, é burrice mesmo. E maldade, em muitos casos, porque ele não está colocando em risco ele, está colocando em risco a humanidade. Bom, vacina boa é vacina no braço e tem que vacinar mesmo. O Kassab tem as 3 doses da vacina e pegou uma variante brava, quase morreu. Morreu por milagre pelo Davi Uípe e pelo Calil, e salvaram a vida dele. Passou apertado, ele me disse que passou realmente apertado. Então, e caiu nas mãos de 2 profissionais de saúde maravilhosos e no hospital que é o Sírio-Libanês. O SUS melhorou muito e salvou o Brasil porque recebeu dinheiro, porque pouco antes da pandemia a gente falava de gente morrendo no SUS porque não tinha leito. A gente falava de gente morrendo no SUS que não atendia as pessoas. Melhorou porque era um sistema público de saúde, tinha a rede, mas não tinha dinheiro. Tanto que eu falava um dia, se eu fosse político, eu iria propor um projeto de lei que todo político que ficasse doente fosse atendido do SUS. Seria o melhor programa de saúde do mundo, entendeu? Aliás, a última pergunta agora é uma pergunta sobre política para encerrar. O senhor, eu estou perguntando ao senhor como um excelente político que é e que deve ser reeleito ao Senado aí no Piauí e até com uma ligeira folga, acho isso, pelo seu passado histórico político, e não como representante do PT. Pela diferença das pesquisas, o senhor acha que o Lula já venceu e como é que o senhor vê essa resistência aí da chapa Lula-Alckmin dentro do seu partido? Olha, Datena, primeiro, para lhe colocar aqui, nós temos algumas coisas a resolver. O primeiro ponto, eu estive aí segunda-feira e tive uma agenda na terça com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com mais alguns líderes. A orientação é nada de sapato alto. A orientação trabalhar primeiro focado nos problemas do povo brasileiro, da gente ter esse olhar tanto para o social, para o econômico, a relação internacional, essa pauta da pandemia, essa pauta do desemprego, da fome, da miséria que cresceu, e nada de sapato alto, de já ganhou. Depois, estamos aí focados, trabalhando
a direção do Partido dos Trabalhadores, com o PSB, com outros partidos, estão hoje tratando aí sobre a federação. Eu acho que ela vai acontecer, eu defendo que tenha a federação. Com a federação nós temos um desafio, porque o prazo é 1º de março. 1º de março tem que fazer o registro, não é, desse novo partido que é a federação. Com 2, com 3, com 4, com 5, tem que ter ali a definição. Isso coloca um desafio para tratar em 27 estados. Depois, nós queremos trabalhar na perspectiva, mesmo que é verdade que tem chance de vencer no primeiro turno, mas é uma eleição democrática de primeiro e segundo turno, ou com primeiro ou com segundo turno, nós temos que trabalhar. E eu defendo, sim, que é um momento particular do Brasil, é um momento diferente do Brasil. Por essa razão, tem sim que ter um gesto de todos os líderes do Brasil, com um olhar para um interesse maior do povo brasileiro. Eu acho que é um gesto muito grande. Líderes de 2 partidos que ao longo desses últimos anos estiveram em campos opostos, o PSDB, que lá atrás já foi candidato inclusive a presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, foi meu colega governador, e o ex-presidente Lula pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que um gesto de uma chapa com esses 2 líderes, ela é uma sinalização de compromisso com o Brasil, botando de lado divergências históricas e olhando para o interesse maior do povo brasileiro, de ter a chance, inclusive, de um governo de coalizão não só para vencer a eleição, coalizão para a governabilidade, em cima de um projeto, não ganhar por ganhar. O presidente Lula já foi presidente, ele não pode e não quer ser presidente só para ser presidente, ele já foi. Ele sabe a responsabilidade de ser um presidente e fazer um mandato melhor do que ele já fez. Às vezes eu vejo medo, empresário que estão com medo. Medo de quê? Ele passou 8 anos, não fez nenhuma irresponsabilidade, pelo contrário, olhou para o Brasil, foi o período que o Brasil mais cresceu, ganhou o mais pobre, ganhou mais, e ganhou também o mais rico, todo mundo ganhou. Então, teve uma política de estadista junto ao mundo, tratou das pautas com seriedade. Com certeza, numa coalizão como essa, montará uma equipe competente e com condições de colocar a reconstrução do Brasil num governo de transição, num governo de reconstrução, um governo em que a gente precisa botar o país nos trilhos, não é? E, com certeza, é uma pessoa com grande capacidade de articulação e acredito que hoje, é claro, eu respeito todos que colocam o seu nome, nesse campo político que a gente está, pode ter a estratégia de ter mais de uma candidatura, sim, mas é separar aqui quem é que tem compromisso com a democracia, tem compromisso com a pauta do povo e quem é que está nesse campo, não é, que só estraga a situação do Brasil. Vereador, dá vida, saúde para o senhor, para os seus e para os brasileiros, e na política sorte, porque sorte ajuda, porque competência não lhe falta. O senhor é extremamente competente naquilo que fez a sua vida política e extremamente honesto. Um ótimo dia, ótimo finzinho de semana e que Deus nos ajude. Obrigado, Atena. Deus abençoe a você, a todo o povo brasileiro, e fecho aqui com a frase que você citou: não vacile, vacine, e assim salva a vida. Obrigado. Abraço grande, governador.